Oi, pessoal! Vamos continuar, então, falando sobre relações interpessoais. E vamos continuar falando sobre quais fatores podem interferir no clima organizacional da empresa. Um deles também é o comprometimento, onde os objetivos da empresa e do colaborador devem estar alinhados para que haja o devido comprometimento. O funcionário ele deve trabalhar para atingir as metas da empresa, que, na verdade, tem a ver com o que a gente falou um pouco nos outros vídeos sobre a parte do funcionário estar motivado. Ele tendo essa motivação, ele consegue ajudar a empresa a crescer também. E com isso também ele consegue se destacar dentro da empresa. E outro fator é a transparência, onde é essencial também verificar se os valores e cultura da empresa são transmitidos de forma clara e se toda a equipe está ciente deles. Toda a empresa ela tem os seus valores, a forma que ela quer que se realizam os trabalhos, que os funcionários estejam lá dentro da empresa. E isso tem que ser passado para os funcionários e não depois não ser isso de uma forma clara, estabelecido de uma forma clara, depois ser cobrado dos funcionários. Então, tudo tem que ser falado de uma maneira transparente, para que todos entendam realmente como que a empresa quer que esses funcionários ajam. E aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão do clima organizacional, como a pessoa se sente em algum lugar e como que isso influencia, eu coloquei para vocês um trecho de uma história, na verdade, um exemplo, e vou ler aqui para vocês. Um jovem que passava próximo à entrada de uma cidadezinha perguntou ao ancião que estava por ali: como são as pessoas que vivem nesta cidade? Ao que o ancião devolveu: como eram as pessoas da cidade onde você vivia? O jovem respondeu: eram más, invejosas, cruéis, dissimuladas. Pois as pessoas desta cidade são exatamente assim, respondeu o ancião. Logo mais, outro jovem aproximou-se dali e fez a mesma pergunta ao ancião, que devolveu: como eram as pessoas da cidade onde você vivia? O jovem respondeu: eram boas, alegres, amigas, solidárias. Pois as pessoas desta cidade são exatamente assim, respondeu o ancião. Então, a leitura que foi feita do que se passa ao nosso redor está diretamente relacionada com as nossas vivências, apreensões, valores e expectativas de vida no trabalho e fora dele, bem como as reações, atitudes e decisões que tomamos ao longo de nossa caminhada interferem nas respostas que recebemos dos ambientes que frequentamos. Assim forma-se um ciclo que pode ser muito saudável e feliz, ou não, vai depender de cada um. Isso em relação ao clima organizacional. Se você trabalha em um lugar onde, vamos dizer que trata todo mundo bem, onde você se sente bem, se sente acolhido, você vai realizar o seu trabalho melhor,
você vai ser mais produtivo. Diferente de que se você trabalhar em um lugar aonde você não se sinta dessa forma, você não vai produzir da mesma maneira. Seu trabalho não vai ser da mesma forma. Então, a maneira que nós nos sentimos em um determinado ambiente, a gente reflete isso na forma com que nós agimos. Às vezes nós nem percebemos, mas a gente passa isso para as outras pessoas, na forma com que nós falamos, na forma com que nós realizamos alguma atividade. Às vezes, você estava em um lugar que estava estressante, todo mundo estava estressado lá. Isso, sem querer, você acaba ficando dessa forma também. E você vai falar com outra pessoa, nossa, por que você estava assim? Foi por conta do ambiente que você estava. Você acaba carregando isso para você também. Então, o mais importante é saber que todos são responsáveis pelo ambiente saudável que vai se instalar em seu trabalho, independente do cargo. Em relação ao ambiente de trabalho, somente os meus superiores, eles são responsáveis pelo clima organizacional? Não, eu também sou responsável. Tem como eu melhorar o meu ambiente de trabalho? Com as minhas atitudes, a forma com que eu falo, com que eu trato o meu colega de trabalho. Em relação a isso, eu consigo melhorar, eu consigo fazer com que se torne um ambiente melhor. Porque às vezes, uma pequena atitude, assim, uma pequena mudança pode fazer com que seja melhor para outra pessoa e essa pessoa também comece a mudar e no final você conseguiu um resultado maior. Então, pessoal, para finalizar, eu coloquei essa frase aqui, que tem a ver também com isso com que estamos falando. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Que a responsabilidade não é somente do outro, é nossa também. Que a gente pode melhorar, que às vezes a gente coloca a culpa nas outras pessoas, mas às vezes a gente tem que olhar o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer para melhorar, que às vezes a culpa pode até ser nossa mesmo. Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui, ok, gente? Então, até a próxima, pessoal, e bons estudos. Tchau, tchau, gente!